Salve, salve, muito bom dia, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda, tudo bom? Como é que estamos? Pessoal já marcando presença ali, nos desejando um bom dia e eu retribuo, né? Um bom dia a cada um de vocês, ilustríssimos, ilustríssimas, nesta manhã ensolarada de muito conhecimento. Vamos aqui estar trabalhando, trazendo aí muitas informações para vocês aqui no curso técnico Serviços Jurídicos, nessa disciplina que é o nosso xodó, né? É o conceito introdutório sobre Constituições, parte 2, direitos e garantias. Vocês vão anotando aí, ó, direitos e garantia. Então, bom dia aí a João Costa, Bom Jesus, Vera Mendes. Nós temos o pessoal lá de Campinas do Piauí, Capitão Gervásio de Oliveira, de Seu Arco Verde, Hugo Napoleão, Iuma, Isaías Coelho, Jeromênia 2, João Costa 3, Joaquim Pires, nós temos também Júlio Borges, quem mais? Massapê do Piauí, Padre Marcos, Pedro II, Rio Grande do Piauí, Santa Filomena, São Lourenço. E se eu esqueci o teu polo, a tua escola, coloca aí para nós darmos um alô. Joselto, muito bom dia. O Alisson e Arley Carvalho, muito bom dia. Um salve, salve aí para a unidade escolar José Mendes Vasconcelos, lá de Joaquim Pires. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Claudineia Pinto, professora mediadora da unidade escolar Expedito Rezende, Piripiri, também marcando presença. Bom, na aula anterior, nós estávamos justamente debatendo sobre as questões inerentes ao direito constitucional. Nós vimos as constituições, nós vimos quando surgiram, né, os relatos mais antigos do surgimento desta Constituição. Nós também vimos as questões inerentes à importância. Deixamos a tarefa para casa, respondemos algumas questões e aí nós vamos ficar bem atentos. Vai anotando aí de slide a slide as dicas para você já fazer uma compilação para a tua futura prova, né? Nós vamos ter hoje como foco o objeto do conhecimento, os conceitos introdutórios, direitos e garantias fundamentais. E aí vocês vão logo grifar os direitos e garantias fundamentais, aí bote aí, dica de leitura, artigo 1º da nossa Constituição, né? Artigo 1º da nossa Constituição. Na aula anterior, eu falei para vocês sobre um mnemônico muito utilizado nos cursinhos, né? E nos concursos, o SOCIDVAPLU. É uma das maneiras que a gente tem, né, desses grandiosos cursos jurídicos aqui do Brasil, que são campeões e recordistas na aprovação dos seus certames. E isso a gente traz para cá também, para que você possa estar cada vez mais aparelhado de informações, de maneira a qual possa ter um facilitamento nesse aprendizado. Lembrando ainda que, além das resoluções de questões, nós vamos sempre estar deixando para vocês o para casa. Ele vai começar com essa cartelinha aí que vocês estão vendo, né? Lá nos slides de 103 a 116. Tá? Dá uma olhada, verifica a resposta. Ficou com dúvida? Traz aqui para nós. Ficou com muita ansiedade? Manda lá um recadinho para mim nas redes sociais, no meu Instagram. Lá eu atendo vários alunos do Piauí inteiro e até fora também do nosso estado. A Constituição Federal, gente, nós sabemos que ela tem realmente um marco, não é? E nós sabemos principalmente que no Brasil e no mundo nós tivemos inúmeros acontecimentos até chegar aos moldes que nós temos hoje. Aqui no Brasil nós tivemos várias constituições e nós tivemos dentro desse nome várias constituições, sendo que a última, no dia 5 de outubro passado, completou 34 anos, nós vimos que tivemos as outorgadas e promulgadas. E aí sempre fica aquela pergunta, então pergunta, desafio, dica de leitura. Quantas e quais foram as constituições?
as outorgadas e promulgadas. Aulas outras, nós já falamos quais foram as constituições outorgadas e promulgadas. Nós falamos o porquê, né, da promulgação, tá? Nós falamos sobre o poder constituinte, falamos sobre as características, a classificação da nossa Constituição. Nós vimos porque que ela é chamada de Constituição Cidadã, tá? Então, por que que ela é chamada de Constituição Cidadã, certinho? Então, dentro dessa pegada, nós temos que estar reverberando tais informações. Então, aí, o primeiro conteúdo que ficou aí cravado, qual seria? Enquanto a classificação da Constituição nos moldes do conteúdo, tá? Qual seria essa classificação? Uma das maneiras bem interessantes de você relembrar é colocar um mnemônico chamado de pedra. Pedra F. Tá? Você colocando um mnemônico chamado de pedra F, você vai ver que esse P ele é de promulgada, ó, promulgada. Tá? Você vai lembrar que ela é P de promulgada, ela é letra E de escrita, ó, letra E de escrita, tá? Letra D vem de dogmática, tá? Ó, promulgada, escrita, dogmática. Vimos ainda que ela é rígida. A letra A, você vai ver que ela é de analítica. E a letra F vem de formal, né? Uma das maneiras de você relembrar e que salva em muitas ocasiões para você responder uma questão são esses mnemônicos. Valor de classificação da nossa CF de 1988, você vai lembrar que ela é pedra F, promulgada, escrita, dogmática, rígida, analítica e formal. Aqui, professor, ela está fazendo um outro questionamento, né? Ela fez um questionamento com relação ao conteúdo. Então, quando eu peço aqui a atenção, eu já consigo visualizar que ela quer com relação ao conteúdo. Com relação ao conteúdo. Professor, dá uma ajudinha aí? Com certeza. Vamos colocar mais informações nesse mnemônico? Coloca aí, lá no lado de promulgada. Promulgada, gente, é a origem, né? É a origem. Nós temos elas podem ser outorgadas e promulgadas, e nós falamos de como é que isso acontece, não é? Nós falamos o que é uma promulgação e nós falamos o que são as outorgadas. A escrita vem da questão da forma, né? Nós temos aí a positivação, lembra quando nós estávamos falando na aula de ontem, lá nas questões inerentes à introdução do direito civil, nós vimos que um dos exemplos maiores, não é, do direito positivo, a positivação, o direito posto legislado, é a nossa própria Constituição, nós vimos, tá? Aí você tem dogmática, que você vai lembrar da elaboração, ó. Elaboração. Coloca aí, elaboração. Ela é dogmática, tá? E esse nome rígida vem do que estabelece uma coisa chamada de estabilidade. Tá? Então nós temos a classificação, né, a nossa Constituição de 1988, ela pode ser verificada por diversos moldes, tá? Vocês vão encontrar inúmeros, mas os que mais prevalecem em termos de provas, em termos que são suscitados com uma grande frequência, é essa daí. Você bota o nomezinho pedra F, vai lembrando que P de promulgada,
E de escrita, D de dogmática, R de rígida, A de analítica, que aí você vai estar falando da sua extensão, tá? Extensão. Você coloca aí o A de analítica. E olha aí o cidadãozinho chamado de formal. Esse formal, obviamente, vem da sua parte de conteúdo. Muito bem. Aqui eu consigo já observar que o conteúdo é a parte que me é solicitada. Sendo assim, você tem letra A, formal ou escrita, material ou substancial, você tem outorgada ou dogmática, você tem também flexível ou rígida. E aqui você tem origem, forma, elaboração, estabilidade, extensão e conteúdo. Bom, nós temos aí participação de Isaías Coelho, pessoal lá de Pedro II. Seria mais interessante o print, tá, Pedro II? Eu estava realmente fazendo aqui o passo a passo para dar tempo para vocês printarem a tela. Me oriente aí se já deu tempo, por favor. Tá? Isaías Coelho e João Costa colocando as suas respectivas letras. Bom, com essa dica, com esse mnemônico aqui, você consegue tranquilamente já continuar. E aí? Você continua com a letra que colocou ou depois dessa dica, facilitou mais com essa dica aqui, gente? Com esse mnemônico? Ficou dúvida agora? E aí, você continua com a mesma letra ou você mudaria a letra depois dessa dica? Ficou legalzinho assim, né? Muito bem. Então, agora, professor, sem o teorema de Chutágoras, eu agradeço aí o feedback de todos os polos, vocês são muito educados, tá? Muito educados mesmo. Um abraço aí aos meus ilustríssimos amigos professores, professoras, né? Temos aí vários advogados, advogadas, doutores, doutoras, aos nossos amigos ilustríssimos gestores, gestoras, Secretaria de Educação e aqui o meu diretor que tão prontamente me atende na hora da agonia. Meu muito obrigado, meu diretor. Vamos aqui, parabéns ao acerto, né? Parabéns aí ao acerto, tá? Ao acerto. Tudo bem? Agora, professor, o senhor tem como colocar aí uma justificativa? Anota aí para você que ficou com dúvida. Vamos lá? A Constituição material ou substancial, ela é o conjunto de regras materialmente constitucionais que regula a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos e os direitos fundamentais. Tais regras podem ou não estar no próprio corpo da Constituição. E aí eu tive alguns polos colocando aí como resposta a letra B de bolacha. A letra B de bolacha. Bom, aquele mnemônico eu coloquei para vocês perceberem que nós temos inúmeras formas de falar sobre as características da Constituição de 1988. Bacana, ilustres, tá? Vamos lá. Professor, eu fiquei em dúvida, viu? Que eu li esse negócio de escrita aí, li formal. Eu garanto que eu fiquei observando assim, né? Eu marcaria ela. Mas olha, vamos continuar treinando, nós vamos trazer vários modelos com competências e habilidades, nós vamos ficar refazendo essas questões e aqui vai o meu convite da dica de leitura. A dica de leitura para esse slide 6 é você contemplar, será que realmente eu concordo com a resposta? Deixa eu verificar aqui por que eu marquei a letra A. Não é? Fico feliz porque não marcaram a letra C e nem a letra D. Não é? Nós tivemos algumas letras A e algumas letras D. Isso é importante. Então, por que não poderia? É a nossa dica de leitura. Então, vai voltar lá na aula, tá? Que já está disponibilizada aí na plataforma. Reveja essa parte. Coloca aí na internet Direito Constitucional, tá? Procura aí sites atualizados. Quem quiser dicas de leituras com links, eu repasso para vocês também. Vamos junto? Bota um okzão aí se todo mundo está comigo. Vamos prosseguir? Vamos lá? Vamos lá para a próxima.
Perceba que agora ele quer que falemos sobre a forma. Sobre a forma. E aí, sobre essa forma, o que é que eu preciso falar sobre ela? Sobre a forma. Aí tem uma armadilhazinha, né? Tem uma armadilha. Se eu olhar só para a forma, aí o cara vai lembrar lá do mnemônico, a cidadã vai lembrar lá do mnemônico, aí vai lembrar dos textos, vai lembrar, não é? E aí vai dizer, meninos, a forma aí é letra A, é escrita. Eu vou marcar a letra A, pode ter certeza, né? Letra A, certo? Quanto à forma, é escrita, porque escrita se diz que é o conjunto de regras codificadas em um único documento, reduzida à forma escrita, tá certo. Professor, eu acho que eu colocaria esse negócio de formal. Formal não dá, porque é com relação ao conteúdo, né? Que é o modo de existir do Estado elencado sob a forma escrita, em um documento solenemente estabelecido pelo poder constituinte. Olha aqui, no formal você vai lembrar do solenemente, né? Ó, solenemente. Você vai lembrar que ele tem, né, estabelecido prontamente pelo seu poder constituinte. Entretanto, a Constituição em que as normas elas não constam de um documento único e solene. É que não constam de um documento único e solene. Aí nós vamos lembrar daqueles que são costumeiros, tá? E eu vejo aí muita gente marcando aí a letra C. Agora vamos lá para a perguntinha. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Todo mundo entendeu essa dica aí? Então, nunca comece apenas a leitura. Termine de ler. Cuidado com essas pegadinhas do exceto, salvo, não é? Do não. Certinho? Observe lá, ó, que não constam de um documento único e solene. Tá? Que não consta de um documento único solene, nós vamos estar falando dos costumes. Na ocasião desta aula, nós falamos até de outros países que têm uma parte da sua Constituição pautada nesses costumes, que são passados de geração para geração. Certinho até aqui, ilustres? Parabéns aí, pessoal lá de Pedro II, me dando o ok naquela hora. Isaías Coelho, né? Pedro II participando ativamente aí da resposta. E João Costa também na letra C, vendo a resposta correta. Coloquei aqui para vocês a tarajazinha vermelha. Constituição não escrita, costumeira ou consuetudinária. No módulo 1, nós estudamos algumas dessas constituições consuetudinárias. Nós vimos alguns dos costumes que, devido à sua importância, à sua prática reiterada e tida para a sociedade como obrigatória, não é? Ela precisava de um aconchego no que se tange à segurança jurídica. E aí nós temos em vários momentos a questão do direito consuetudinário. Essas práticas costumeiras, reiteradas, não é? Tidas pela sociedade como imprescindíveis, obrigatórias e necessárias, quando são tangenciadas por esta visão, aí eu tenho a necessidade, né, de operacionar a questão da segurança jurídica. E aí nós demos um exemplo antigo, né, e falamos sobre a súmula, a questão dos cheques predatados, pós-datados, é um desses exemplos. Tá? Aí ontem na aula de civil nós vimos a classificação dos costumes, vocês lembram disso? E aí vimos lá um que é altamente problemático, né? Que é aquele que vai de contra a lei, tá? E aí nós vimos o prater legem, lembram disso? Pois bem,
ele está nessa moradia aí interligada. Então, vamos lá. No início do nosso momento de aula, nós começamos a falar um pouco sobre as constituições, direito constitucional, e eu repassei para vocês a dica da leitura. Qual foi? O artigo 1 da Constituição. Por quê? Porque nós vamos chamar a atenção do que por que ela foi é chamada de Constituição Cidadã. Nós estávamos saindo de um período muito conturbado da história brasileira, e aí essa de 1988 ela veio a albergar, vários desses entraves que antigamente eram tidos inapropriados por conta da realidade brasileira à época, mas que com a participação popular se fez necessário avantajar esse momento, solidificando, positivando o que hoje nós conhecemos aí há 34 anos como a nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal de 1888, 34 aninhos de idade, e a todo momento ela é convidada, Ela é convidada. Então, gente, suas fontes são de usos, os costumes, os precedentes jurisprudenciais, os textos escritos esparsos, que são atos do parlamento, e aqui colocamos novamente mais um exemplo, que é a Constituição do Reino Unido. Dentro dessa perspectiva, nada melhor do que fazermos pergunta sobre a própria Constituição. Ela vai te perguntar aí a incorreta, A incorreta. Ora, se eu terminei de falar que a nossa Constituição, ela é chamada de Constituição Cidadã, e ele quer justamente a incorreta, onde ele afirma que a de 1937 é apelidada dessa forma, nós já estamos aqui perante o erro. Não é a de 1937, mas sim a de 1988, que assim é apelidada. A Constituição de 88, ela é o texto base que determina os nossos direitos, que determina os nossos deveres, que determina direitos e deveres dos entes políticos, dos cidadãos, que somos todos nós do país. Ela é o nosso farol maior aqui no Brasil, ela é o nosso farol maior. E ela também é referenciada devido ao nossa soberania. Cada país ele é soberano. Então, ela foi escrita durante aquele período chamado de redemocratização do Brasil, logo após ao processo chamado de ditadura militar. Então, ela ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Obviamente, vários dos valores antes esquecidos, eles foram ali albergados. Então, senhores, resposta, letra B, porque não foi a de 1937, mas sim a Constituição Federal de 1988, que foi chamada de Constituição Cidadã por estabelecer direitos e garantias fundamentais. Olha aí o nome, direitos e garantias fundamentais. Sendo assim, senhores, Constituição rígida é aquela que, para ser modificada, necessita de um processo mais complexo do que o exigido para a mudança das leis ordinárias, com toda a convicção. Para você poder fazer uma modificação na Constituição, realmente tem um processo, a começar aí pelo processo de votação. É um negócio muito sério e nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso. A Constituição de 1934 foi positivada por promulgação, entra naquela dica de leitura que eu fiz no início da nossa aula. Eu falei para vocês, olha aí, verifique quantas e quais foram as constituições promulgadas e outorgadas, Todas as regras dispostas no texto constitucional, elas são formalmente constitucionais? É evidente que sim. Então, nós temos aqui A verdadeira, C verdadeira, D verdadeira, mas ele quer justamente aquela que apresenta uma inconsistência, é a de 1937, chamada de Constituição Cidadã. O erro está justamente aí, chamado de 1988, é que é assim tão carinhosamente relembrada. Turminha, bota aí um ok se todo mundo está conseguindo nos acompanhar, se está ficando claro
coloca aí para mim, por gentileza, para saber se eu posso avançar nessa questão aí que foi de 2013, tá? Foi uma questão aí realizada para um concurso do juiz federal, uma questão adaptada para a nossa realidade. Coloca aí para mim, nós estamos apenas complementando umas informações que já foram repassadas, agora em forma de modelos de questões estas que ficaram aí no padrão de resolução para casa, né? Foi passado aí na semana anterior a nossa para casa. Aqui ele vai dizer o seguinte: julgue a seguinte afirmação. O direito constitucional comparado. Aqui é outra dica de leitura, tá? Verifique os direitos constitucionais. Comece pelo comparado. Olha o nome. Gente, comparado. É óbvio que ele vai buscar em outros um entendimento para saber como é que é o comportamento de outros, tá? Então, será que ele busca estudar as normas constitucionais vigentes em um determinado momento, comparando-as com as normas infraconstitucionais, mas sem levar em consideração normas constitucionais vigentes em outros países, né? Aí nós temos que observar que tem aí um erro, tá? Você tem aí um erro. Quem participou ali conosco foi o pessoal lá de Isaías Coelho, né? Colocando, a pessoa está errada. De fato, o direito constitucional comparado estuda a relação entre as normas constitucionais vigentes no país com aquelas de outros países, estabelecendo relações de coincidência, divergência e complementariedade, tá? Olha aí, aquele mas, ele deu tudo errado, né? Esse mas fez aí tudo errado, tudo acontecer errado, certinho? Então nós temos aí que estar sempre muito atento aos parágrafos, aos incisos, não é? Que é o modo como a gente identifica na leitura, né? O parágrafo único, tá? Na leitura desses artigos presentes nas codificações. Então, nós temos aí, por exemplo, que os parágrafos, eles podem se desdobrar em incisos ou alíneas, tá? E esses parágrafos, eles são acompanhados dessa simbologiazinha aqui, ó, que parece um negocinho de dinheiro. Então, você vai chamar aí de, né, ó, parágrafos. Os incisos são aqueles, ó, que você vem, ó, inciso, vem dessa forma, ó. Não sei se vocês já viram, né? E temos aí as alíneas. Você vai verificar então. Então, olha só, quando nós estivermos lendo e falarmos parágrafos, incisos, vocês vão lembrar aí destas simbologias. Aqui, quando for na próxima aula, em dicas de leitura, eu vou colocar, ó, parágrafo e vou colocar a simbologia, até vocês se habituarem com cada uma delas. Certíssimo? Vamos dar continuidade aos conceitos introdutórios sobre constituições. Tá? O que é que eu preciso estar sempre rememorando? Né? Rememorando. O que é que eu preciso criteriosamente estar atento? Né? Eu preciso estar atento a esses conceitos, a estas definições, para que se possa fazer uso perene no nosso viver. Então, olha, para viver, o ser humano ele precisa aprender a conviver, é óbvio. Socialmente, não é bom que o humano procure agir de maneira solitária, porque nós vivemos em coletividade. Acreditando que seu pensamento é exclusivo. Isso aí é um problema até os dias de hoje, nós sabemos. Precisa refletir, se não aprender a respeitar opiniões o quê? Diferentes. Mas para que esta convivência pacífica e respeitosa possa surgir, o ser humano ele precisa receber informações o quê? Jurídicas iniciais, que em primeiro momento aparecem aonde? No direito constitucional. É por isso que eu sou a favor, né, muito a favor
das noções de direito constitucional serem implementadas no ensino médio. Por conta disso, as pessoas passam uma vida estudando, né, o ensino fundamental maior, o ensino médio, chega à terceira série, se não for por intermédio de um professor que goste muito de fazer o processo de interdisciplinariedade, né, de contextualizar suas aulas, o aluno ele fica alheio a essas questões. Por um exemplo, eu quando estou ministrando aula de língua estrangeira para o ensino médio, eu gosto de trabalhar com competências e habilidades e trazer, sobretudo, à baila de discussão, esses textos transversais, né, que vai sobre as questões do racismo, da violência, né, dos direitos fundamentais, tá, do que é que tem acontecido a nível de Brasil e de mundo. Isso é importantíssimo. Assim como eu gosto de trabalhar em parceria com os meus ilustríssimos amigos professores de redação. Por quê? Porque dentro desse prospecto de trabalho da redação, como ele é algo dissertativo argumentativo, muito se assemelha a um peticionamento inicial. E aí você faz essa ponte de entendimento, tá? Então, a todo momento a gente está em contato com esses itens, porque a área é muito, mas muito abrangente. Então, gente, quando nós estamos trabalhando isso a nível de ensino médio, agora no ensino técnico e até mesmo no ensino superior, é imprescindível que se leve à baila, não é, para uma linha de debate proposital. Como? Fundamentada. Não é discutir por achismo, mas é ter como propositura o texto constitucional. É o que está ali à luz da Constituição, que é a nossa carta maior. Tá? Então, eu tenho a dizer para vocês que o direito constitucional, ele realmente é este farol que vem nos iluminando e que consegue, sim, nos dar uma orientação para que possamos viver cada vez mais tranquilos em sociedade. Tá? Então, olha só, este ramo do conhecimento jurídico, ele consegue agasalhar todos os outros ramos do direito e, de modo geral, divulgar de forma clara e respeitosa a dignidade de todo ser humano, tá? Que é necessário para viver. Muito provavelmente, os senhores já ouviram falar na dignidade da pessoa humana, não já? Então, olha, isso é o que nós precisamos para viver, conviver e sobreviver no Estado democrático de direito. Nos regimes absolutistas e nas ditaduras que se camuflam através de repúblicas, o direito constitucional ainda é uma grande incógnita. Mas nas democracias recentes ainda causa enormes dúvidas e valorosos debates, que necessitam de elementos pesquisados e publicados através de textos que promovam reflexão, ou se não, o conhecimento básico de conceitos. Segundo o JAS, que é o José Afonso da Silva, diz que o direito constitucional se apresenta como, bora lá, direito público fundamental. E por que o direito constitucional se apresenta como um direito público fundamental? Por se referir diretamente à organização e fundamento de quem? Do Estado. Da articulação dos elementos primários do mesmo e ao estabelecimento das bases da estrutura política. Esse brilhante jurisconsulto, né, esse brilhante representante da ala jurídica, assim nos escreve. Muito bom dia, Campinas do Piauí. Tá? Por assim dizer, também o conceito, né, de Boulos, que assim diz, vamos lá. Ele fala que é o conjunto de normas supremas encarregadas de, olha aqui, ó, organizar a estrutura do Estado e delimitar as relações de poder. Pelo estudo do direito constitucional, deparamos com a essência do pacto fundante do ordenamento supremo de um povo, que é a Constituição. Por isso, senhores, o direito constitucional e Constituição, elas são
ideias que se complementam. A sua importância é enorme. Então, tudo que nós temos de codificação, nós dependemos diretamente da Carta Maior. Tudo que se tem de lei, ela procura, primeiramente, verificar seu grau de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Justamente para, passado por todas essas etapas, ela possa aí finalmente vir, né, a ter o conhecimento do público. E é por isso que, às vezes, você encontra a necessidade de ter um lapso temporal. Lapso temporal esse que é justamente para as pessoas tomarem, né, o conhecimento ou até mesmo se adaptar. Então, é por isso que essas leis, quando de grande envergadura, que vão mexer com todo o Brasil, elas têm ali aquele lapso, a chamada vacatio legis, que nós vimos aí no dia de ontem, quando estudávamos a tão famosa LINDB, né? E nós vimos que ela tem um prazo que num primeiro momento, nós vamos ver que tem outros prazos, outras circunstâncias, mas em se tratando desse primeiro momento, nós chamamos aí num prazo de 45 dias, quando ela não vem no corpo da própria lei. Algumas leis, vocês observam que ela tem assim, ó, que entra em vigor datada da data de... Aí, quando ela entra lá no diáriozinho, que ela foi perfeitamente, né, colocada para nós, aí ela passa a valer daquela data em diante. Mas se ela não traz essa informação no corpo da lei, ela segue essa orientação lá da LINDB, né? Ela diz que temos aí 45 dias. Foi o primeiro momento da aula de ontem que nós vimos. Eu vou trazer umas questões para vocês verificarem como é que é esse comportamento em termos dessas informações. Finalizando esse primeiro momento de aula, nós temos o seguinte, que um outro conceito, também nós podemos encontrar na obra de Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet, tá? Que assim nos falam, que o direito constitucional, senhores, ele é o ramo do estudo jurídico dedicado à estrutura básica do ordenamento normativo. E, obviamente, é porque é nessa estrutura básica desse ordenamento normativo é que são encontradas, né, as regras matrizes de todo o direito positivo. É de lá onde vem o que conhecemos o nosso direito positivo. É de lá onde aquele que é detentor, né, o sujeito, né, do direito subjetivo, ele diz assim, olha, eu quero me fazer valer desse direito positivado para a manutenção dos meus direitos e deveres enquanto cidadão brasileiro, enquanto cidadão aqui neste país, porque nós vamos verificar também como é que a lei se comporta com relação ao estrangeiro. Certinho até aqui? Então, esse nosso primeiro momento de aula, nós tratamos aqui sobre resolução das questões que ficaram para casa. Nós relembramos um pouco, né, dos itens que foram tratados na aula anterior e chegamos aqui nessa parte introdutória, recapitulando outros conceitos de grandes estudiosos. Não sai daí que é rapidão, já a gente retorna para o segundo e último momento da nossa aula.